Olá pessoal, eu me chamo Fernando Lescovar e hoje nós vamos conversar alguns poucos minutos a respeito de documentos de soldagem. Gente, soldagem não é simplesmente sair fazendo a união de peças através de eletrodos ou máquinas de solda e arames e tudo mais. Nós precisamos ter um sistema da qualidade que faça com que essa soldagem seja produzida com a mínima possibilidade de acontecer algum erro. Para isso, foram gerados documentação de soldagem. Essa documentação de soldagem, ela se baseia em boas práticas de engenharia, em testes que já foram feitos, de forma que a gente possa produzir roteiros, autorizações e planos para que a gente possa executar a soldagem com qualidade e também com produtividade. Então vamos conversar alguns poucos minutos a respeito disso, sejam muito bem-vindos. Acomode-se e no final eu pedirei a vocês que respondam algumas perguntas para verificar se a nossa forma de apresentação foi a mais adequada a respeito desse assunto. A documentação relacionada à soldagem, ela é fundamental para a garantia da qualidade. A solda é entendida como um processo especial e como processo especial, ela precisa ter procedimentos qualificados e os profissionais também precisam ser qualificados. Vocês já ouviram falar que existem soldadores qualificados no processo TIG, na tubulação, para soldar com cobre junta, para soldar sem cobre junta, em diferentes posições. Existem procedimentos de solda para soldar aço carbono, aço inoxidável, juntas dissimilares, com tratamento térmico, sem tratamento térmico. Você tem conhecimento desses documentos? É importante que tenhamos conhecimento para que a gente possa produzir, então, um trabalho que tenha robustez, um trabalho que tenha bastante segurança na qualidade. Esses documentos, por sua vez, não garantem que a solda seja bem feita. Nós vamos, depois de produzido esse documento, nós vamos fazer uma atividade de ensaios não destrutivos, ultrassom, radiografia visual, para finalizar a qualidade daquela junta soldada. Vamos então falar um pouco a respeito de exemplos de documentação de soldagem. Vamos lá. Você certamente já ouviu falar que existe certificado de qualidade de consumíveis. Os consumíveis, quando são produzidos, são vendidos junto com um certificado de qualidade. Existe relatório de ensaios visuais, relatório de ensaios dimensionais, se o reforço da solda está adequado ou não. Existem os tais procedimentos de soldagem que são conhecidos como EPS, que são aquelas receitas que nós temos convicção de que sendo feita a soldagem daquela forma, o resultado vai ser muito provavelmente uma solda feita com qualidade. Existem os planos de soldagem que são muito interessantes, que trazem num único documento todas as juntas que devam ser soldadas dentro de um equipamento e com qual EPS eu vou soldar cada junta, que tipo de ensaio eu tenho que fazer naquela junta, qual é a geometria do chanfro, se vai ser um chanfro em V, se vai ser um chanfro em X. Documento bastante interessante. Existem também os certificados de qualificação de soldadores, que são conhecidos como RQS ou CQS. E existe também o controle de desempenho dos soldadores, que vai dizer o quanto é, em termos de taxa percentual, que esse soldador acabou tendo num determinado projeto. 5% de reprovação, 2% de reprovação. Isso, de certa forma, conduz para que aquele projeto tenha uma aceitação boa pelo cliente. Então vocês perceberam que existem diversos documentos de solda. E esses diversos documentos trabalham em conjunto. Não há um documento mais importante que o outro e um não substitui o outro. Portanto, a gente deve entender todo esse conjunto de documentos. No nosso curso de encarregado de soldagem, nós vamos falar detidamente sobre cada um deles para que vocês tenham isso como ferramenta para a utilização na profissão de todos nós. Esses documentos são de uso frequente na fábrica, não são documentos de escritório. O encarregado de soldagem deve manuseá-lo todo dia, para que a gente possa estar o tempo todo mantendo a qualidade da soldagem nas nossas plantas de fabricação, nas nossas caldeirarias, nas nossas metalúrgicas. Vamos falar um pouquinho a respeito agora da EPS. A EPS, ela estabelece quais são os parâmetros que devemos e podemos utilizar
seguindo importantes e seguintes instruções. Por exemplo, que processo é permitido por aquela EPS? Quais as espessuras que podem ser soldadas com aquela EPS? De tanto a tanto. Quais os materiais que devem ser utilizados dentro daquela EPS? Vai ter necessidade de pré-aquecimento? Ou o pré-aquecimento deve ser feito a partir de uma determinada espessura? Isso tudo está dentro de um documento chamado EPS, que é o procedimento de soldagem. Então eu convido vocês também a olhar as EPS das empresas de vocês para identificar todos esses aspectos que eu passei aqui muito por cima, rapidamente, esses são só 3 ou 4, e existem muitos outros para a gente poder olhar dentro de um documento como esse. O registro de qualificação do soldador, por sua vez, vai dar as autorizações para o soldador fazer uma determinada junta ou vai proibi-lo de fazer aquela junta. Os soldadores, ao entrar numa empresa, ou frequentemente, vão passando por testes de qualificação. Esses testes de qualificação, baseado em normas internacionais, será a base para que seja gerado um documento, chamado de RQS ou de CQS, onde nós teremos uma coluna que vai descrever todas as características e atributos do teste que ele fez. Por exemplo, em que posição ele soldou aquela peça de teste, e qual foi o diâmetro do tubo, se ele soldou algum tubo, qual foi a espessura, qual foi o material, quais foram os parâmetros elétricos que ele utilizou. E após fazer um teste destrutivo de dobramento ou uma radiografia, que é permitida para a maioria dos processos, se ele for aprovado, ele vai ganhar como digamos, bônus, um certificado que vai dizer, olha, o soldador pode soldar a partir dessa espessura até uma espessura maior, um determinado diâmetro de soldagem, ele vai poder soldar com cobre e junta ou sem cobre e junta, ou seja, ali dá todas as autorizações, lembrando um pouquinho como se fosse uma carteira de motorista, onde ele terá autorização para dirigir um veículo automotivo de 4 rodas, mas não vai ter autorização para dirigir moto ou vice-versa e assim por diante. É assim que funciona um registro de qualificação de um soldador. Bom, eu espero que vocês tenham acompanhado essa aula rápida, onde a gente apresentou um horizonte daquilo que nós vamos conversar nos nossos cursos de uma forma muito abreviada. E eu gostaria que vocês agora clicassem no link que eu vou enviar junto com esse vídeo, para que vocês respondam essas questões que eu coloquei, e as respostas eu ficaria eternamente grato de receber a resposta que vocês enviaram. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e vamos adiante.